Os amantes da palavra do Senhor, aqueles que amam aprender a palavra, e assim bem como está intrínseco na palavra, unido pela palavra, da qual faz com que a nossa fé não esmoreça, mas seja alimentado pelo poder da palavra. A fé é alimentada pelo poder da palavra. Então, é muito comum nós ouvirmos esta palavra alimento, se alimentar, não é? É muito comum nós nos alimentarmos. E esta palavra no meio cristão, é muito ouvida. Haja vista que esta palavra alimento, ela foi dita pelo nosso Senhor para nós que confessamos a Cristo como nosso Senhor. Então, a palavra do Senhor, ela foi tão ensinada aos discípulos que eles compreenderam o significado do novo nascimento e assim bem como desta palavra como alimento. No entanto que 1 Pedro, abra sua Bíblia comigo, 1 Pedro, antes de eu entrar no assunto da cura da alma, eu sei que tem muitas pessoas pela internet também acompanhando, eu recebo mensagens de pessoas pela internet. Irmãos, o que Deus está fazendo pela internet, temos que congregar pessoalmente. E eu vejo que o testemunho que aqueles estão dando pela internet, de pessoas que não podem estar aqui, devido à distância, eu recebo mensagens de pessoas que estão distantes de nós, que não estão na mesma cidade que nós, estão em cidades distantes. E eu recebo mensagem de pessoas dizendo: pastor, está sendo muito edificante o ensino da palavra, está sendo muito edificante, é um alimento sólido. Eu glorifico ao Senhor, porque eles não fazem parte do hall de membros do nosso ministério, mas se alimentam da palavra que Deus dá a nós. Eu acho lindo isso, que o Senhor, Ele tem alimentado pessoas além fronteiras, além cercanias. Deus tem dado alimento a pessoas que estão distantes de nós. Eu louvo a Deus pela sua vida que está pela internet, que compartilha, são compartilhadores dos nossos cultos. Inclusive tem pessoas, olha que coisa linda, tem pessoas que não fazem parte do nosso hall de membros e que hoje está assistindo e já compartilhou num grupo de mais de 500.000 pessoas. Nós estamos fazendo parte na vida de pessoas que estão distantes de nós e que estão compartilhando com outras pessoas. Irmãos, e como eu vejo assim como uma onda, o Senhor está fazendo esta onda atingir outros lugares e outras pessoas estão sendo edificadas. Inclusive pessoas que estão nos visitando porque está vendo que o alimento que Deus nos dá nesse lugar é um alimento para um crescimento espiritual. E eu louvo a Deus por isso, porque nós podemos tocar a vida de pessoas que nós nem conhecemos pessoalmente, mas que faz parte deste grupo de pessoas que estão pessoalmente aqui, que estão presentes aqui e que no Espírito estão sendo edificados pelo Senhor. Glória a Deus por isso. E eles não perdem o culto de ensino. E eu louvo a Deus, quero mandar um abraço a todos vocês que estão aí me acompanhando, que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 2, verso 1, já que nós falamos muito sobre alimento, né, nós nos alimentamos, e a palavra de Deus é um alimento para nós. 1 Pedro capítulo 2, verso 1, diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificando, para que por ele vades crescendo. Olha que Pedro, andando com Jesus 3 anos e meio, ele aprendeu com o Senhor. Talvez Pedro não estivesse com Jesus quando Nicodemos foi visitar Jesus, ou foi procurar Jesus à noite. Talvez Pedro não estava com Jesus. Não temos relato disso, se os discípulos estavam com Jesus. Porém,
nós podemos ter em mente que esta palavra que Jesus disse para Nicodemos, Jesus poderia ter dito isso várias vezes em particular, acerca do nascimento no reino de Deus, do novo nascimento. A partir do momento que nós nascemos do Espírito de Deus, porque Jesus, ele disse que não veio implantar uma religião, Jesus veio implantar um reino, e o que rege este reino é o próprio Pai, na pessoa do Filho, que executou o plano e o projeto de salvação, e o Espírito que dá manutenção neste que é o grande reino do Senhor, que está espalhado pelo mundo todo. Então, a palavra que Jesus anunciava era o novo nascimento, era uma vida nova no Senhor, era uma vida nova em Deus. Então, os discípulos estavam habituados a ouvirem Jesus a respeito desse reino e desse nascimento que estamos inseridos no reino. E quando nós assim entendemos o novo nascimento, que vem muito mais do que um aglomeramento de pessoas, aonde nós estamos reunidos, ou talvez nós fazemos parte, estamos habituados a estar, muito mais do que estar no ambiente físico, é estar no reino de Deus, no reino do Espírito. E é o reino do Espírito que rege essa matéria, é o reino do Espírito que rege essa carcaça, do qual nós, olhando para a vida dos discípulos, nós podemos chegar a algumas conclusões que eles também eram imperfeitos, mas que passaram a ter entendimento a respeito do Espírito atuando dentro de nós. E este é o propósito. E uma vez nascendo de novo, Jesus traz para nós, em João capítulo 3, a expressão, talvez para o entendimento humano seja incompreensível, porque para um homem letrado foi incompreensível, e ele pergunta para Jesus, após Jesus dizer que necessário era nascer de novo, ele fica tão chocado que ele diz assim, mas como que pode eu, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Então, isto mostra para nós que ser cristão é passar por um novo nascimento, e por este novo nascimento nós passamos a ingressar no reino, e ingressando no reino, somos alimentados pelo Espírito de Deus, que através da sua palavra traz para nós convicções da nossa fé, da nossa crença, daquilo que vamos desfrutar com confiança. Então, quando nós olhamos para Pedro na narrativa, nesta primeira carta, Pedro, ele mostra para aqueles que estavam sendo discipulados e pastoreados por Pedro, onde ele delega nessa carta ensino a respeito do reino de Deus. Ele diz que uma vez nós deixando as coisas velhas, aquilo que nós antes fazíamos e que nós estamos ingressados no reino, ele diz que nós temos que desejar afetuosamente, ter uma afeição, uma intimidade, uma proximidade, a afeição, estar com afeição a esta vida nova no Senhor, desejar afetuosamente, de forma mais íntima, de forma com mais objetivo, não apenas estar no ambiente, mas fazer com que esta afeição de intimidade em nós nasça, a ponto de nós nos alimentarmos com a presença de Deus através da sua palavra. Por isso que ele diz, desejai afetuosamente como meninos nascidos, o leite racional. O leite racional, ou seja, nascidos de novo, aprendemos com o Espírito de Deus através da sua palavra e nos alimentamos de um alimento mais, eu posso dizer infantil, porque o leite é para os meninos, não é? Para as crianças novas, e o leite, ele passa a ser algo supérfluo quando nós atingimos uma maioridade, uma idade, aí nós precisamos de um alimento sólido. Então, desejar afetuosamente, esta palavra que gera em nós a mudança que o Cristo espera de nós, ela vem através do poder que há nesta palavra. E quando eu desejo afetuosamente, eu posso dizer isso com convicção, quando nós desejamos que esta palavra faça efeito nas nossas vidas e nos alimente espiritualmente, nós precisamos nos alimentar dela todos os dias. Todos os dias estamos sendo alimentados. Quando crianças espirituais,
nós vamos nos alimentando com um alimento sólido, verdadeiro, para que nós venhamos a ter um crescimento. Crescimento, grave essa palavra, eu gosto muito dessa palavra crescimento, no entanto que o nome do ministério é crescer em Cristo. Esta palavra crescimento é necessário para nós. A palavra crescimento é necessário para todo cristão. Uma vez nós nascendo de novo, nós precisamos crescer. Nós não podemos ficar apenas meninos na fé. Nós precisamos crescer. Então, nós aprendemos. E quando nós chegamos à estatura de um varão, homem, adulto, o apóstolo Paulo diz, olha, quando eu era menino, pensava como menino, discorria como menino, mas agora eu cresci e deixei as coisas de menino. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que quando ele passa a ter o entendimento do reino de Deus e do Cristo do qual ele professava a sua fé e da convicção que ele teve no seu novo nascimento, ele diz, quando eu era menino, eu tinha coisas que não compreendia, não entendia, mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino e agora me torno um adulto na fé. Ou seja, eu passei a ter um crescimento e desse crescimento hoje gero frutos para o reino de Deus. Nós precisamos crescer dentro de um entendimento sadio, dentro de uma palavra que traz para nós nutrientes, porque toda palavra verdadeira traz nutrientes espirituais e nós precisamos crescer. Talvez você entenda o que eu estou dizendo, porque uma criança, se você pegar uma criança, você começa a observar suas atitudes, não é? Uma criança quando briga, lembra quando nós éramos criança, quando a gente brigava? Belém, Belém, nunca mais ficou de bem, não é? Era um bico para lá, um bico para cá, não é? Não é verdade? Olha só, criança não sabe se preparar para sair. Já prestou atenção? Criança não sabe se preparar para sair. Uma criança fala assim, olha, vamos sair a tal hora. Quando você chega 10 minutos antes de sair, não tomou banho, não se preparou, não é? Aquele negócio todo. Vai para o chuveiro, fica brincando no chuveirinho. Criança não sabe se preparar para sair. Irmãos, e nós estamos nos preparando para sair dessa terra, para sair desta vida. Nós estamos nos preparando para sair. Nós estamos nos preparando para encontrar com o nosso Senhor. Então, muitas outras coisas, criança, ela não sabe o que é compromisso. Ela pode falar sim, mas ao mesmo tempo ela já está dizendo não pelos seus atos. Uma criança não sabe sustentar a sua palavra. Uma criança, ela não sabe administrar coisas. Se você pegar R$500 e falar assim, vai depositar no banco, pega lá o Felipe. Luiz Felipe fala para ele, vai lá, deposita para a mãe no banco R$500. Criança não sabe valorizar, não sabe dar valor naquilo que realmente tem valor. Ele pode trocar os R$500 por um pirulito, se alguém lhe disser, olha, eu tenho aqui um pirulito, você me dá os R$500, eu te dou o pirulito. Então, quando nós falamos sobre infantilidade espiritual, nós estamos falando de algo que traz consequências graves no reino de Deus, como também pode trazer benefícios grandiosos no reino de Deus. Então, isto aqui é questão de nós entendermos. Nós precisamos ser alimentados com uma verdadeira palavra após um novo nascimento, e desse novo nascimento ser alimentado desde criança com leite racional e depois com uma comida sólida, aonde nós passamos a entender e a compreender as nossas responsabilidades dentro do reino de Deus. E assim bem como desfrutar dos benefícios de estar no reino de Deus. Aleluia. São inúmeros os benefícios que nós temos por fazer parte do reino de Deus. Nós temos benefícios, a mordomia cristã é maravilhosa e nós podemos passar aqui alguns meses aprendendo sobre mordomia cristã, coisas maravilhosas, aquilo que está disponível a nós. Mas, nos dias de hoje, nós podemos observar que grande número de pessoas que entram para o evangelho não entra dentro. Entram para o evangelho, mas o evangelho não faz parte da sua vida diária. Aí nós podemos ver inúmeros casos de pessoas que hoje estão insatisfeitos como crentes, como cristãos, não conseguem desfrutar da grandeza que há no reino de Deus. Aleluia. A grandiosidade infinda de promessas a nós que estamos no reino de Deus. Aleluia. Amém? Então que nós possamos desfrutar disso através de um crescimento sadio e também de um favorecimento quando chegarmos no momento da necessidade.
porque não há necessidade que Deus não possa suprir, e nem aquilo que nós temos em nossas mãos que não pode tornar em abundância. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então que possamos ter o desejo de aprender do Senhor, de aprender de Deus. Lógico que nós não vamos colocar Deus numa maca e fazer a anatomia de Deus, porque nós não conseguimos entender a mente de Deus, nós não conseguimos compreender Deus. Amém? É por isso que um ateu, ele é ateu, porque ele tentou entender Deus, mas a mente, a massa cefálica não teve capacidade de entender Deus. Então ele preferiu ser ateu e dizer que Deus não existe, do que aceitar que Deus existe e que está presente nas nossas vidas, porque ele passou a não entender Deus. Então é um perigo muito grande nós nos frustrarmos com Deus, querendo entender Deus. Deus nós aceitamos, compreendemos aquilo que Ele revelou pela Sua palavra, e assim bem como caminhamos na fé, crendo naquilo que Ele disse para nós. Amém? Glória a Deus, que nós possamos crescer em Cristo, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, nós estamos falando sobre a alma. Então, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Nós somos uma alma que tem um corpo. Nós somos um ser espiritual no mundo físico, tocando físico, e nós somos um ser físico tocando espiritual. Então, tudo isso faz sentido na nossa vida quando nós passamos a entender o mundo de Deus. Deus é espírito. Deus não é físico, Deus é espírito. Então, a partir do momento que nós buscamos a Deus, temos que entender que Ele não se revela no âmbito físico. No âmbito físico, Deus não se revela, Deus se revela no âmbito espiritual, que torna-se visível no mundo físico usando pessoas. Usando pessoas. Pessoas que estão no físico e que, assim, têm Deus em si, como uma semente de fé, como uma semente dentro de si, uma essência dentro de si. Até porque, irmãos, a fé é uma essência. A fé é uma essência. É por isso que ela é confundida, muitas vezes, com fruto. Ela é uma essência, porque ser semente é uma essência. Quando você olhar para uma semente, você pegar nas suas mãos uma semente de qualquer fruta, ou de qualquer hortaliça, ou de qualquer cereal, quando você pegar uma semente, você, colocando nas suas mãos, você tem que entender assim, isto daqui é uma essência. Isto é uma essência. Então vamos lá. Se você tiver lá, talvez grande como uma semente de manga, ou pequena como uma semente de mostarda, as duas são essência de ser o que são. Ou seja, se você plantar semente grande, a semente grande de manga vai nascer um pé de manga. Se você plantar uma sementinha pequenininha de mostarda, ela vai ser mostarda, por causa que ela é uma essência. Essência. Grave isso na sua mente. Então, o que a fé é em nós? É uma essência. Não tem como nós dizermos assim, eu creio em Deus, mas eu não tenho fé. Não existe. Não existe uma pessoa que diga assim, eu creio em Deus, mas eu não tenho fé. Não tem como. Porque a fé é uma essência de Deus em nós. A fé é uma essência de Deus em nós. Assim como a semente precisa de ambiente propício e nutrientes propícios para crescer, assim nós também despertar a nossa fé. Precisamos ter ambiente propício. Agora olha só, o ambiente propício para nós vermos a fé na nossa vida são as provações. Você já pegou? Vou fazer você entender. Como é que nós enxergamos fé na vida dos grandes homens da Bíblia? E nas grandes mulheres da Bíblia? Eu falo grande, pode ser que seja no anonimato. Existem mulheres que nem o nome dela é citado. O nome de algumas mulheres nem são citados. A vida de alguns homens nem são citados.
Mas como é que nós vemos uma grande fé? Como é que nós vemos algo na vida acontecendo? Através das coisas adversas. Através das coisas adversas. Através das adversidades da vida. Através daquilo que nós recebemos como herança de nossos pais. Então, tudo aquilo que nós presenciamos na vida, se nós olharmos com a visão de Deus dentro desse reino, tudo vai ser para nós despertarmos a nossa fé. A essência de Deus que há em nós. A essência de Deus que há dentro de nós. E nós alimentamos isso através da convicção que vem pela palavra do Senhor. Que vem pela palavra de Deus. Não tem ninguém que diga assim, eu quero crescer e ter fé, mas eu não quero aprender, não quero ouvir, não quero ler, não quero meditar, não quero estar na presença. Então não tem fé despertada, não tem como vermos a fé. A fé é uma essência de Deus em nós, para nós crermos que em todos os momentos da nossa vida existe um ser maior do que nós. Maior do que nós. E que no dado momento nós vamos usar esta fé que há em nós. Aleluia. Amém? Aleluia. Então nós estamos aprendendo sobre fé. A fé que nos une a Deus, a fé que nos cura, a fé que nos liberta, a fé que nos move. Gênesis 42, por favor, hoje nós vamos ler um texto aqui da palavra do Senhor. Gênesis 42, 13. Gênesis 42, 13 em diante. Amém? Os irmãos se depararam com um texto que diz assim: e eles disseram, nós teus servos somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã, e eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José, isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guardas 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhe José, fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Nós estamos falando sobre José, e muitas lições se tiram da vida de José, dentre essas que nós estamos ensinando sobre esta cura da alma, ou seja, entender o que passa na alma de todo ser humano, inclusive daquele que teme ao Senhor, daquele que foi chamado para servir ao Senhor e estar na presença do Senhor. Então, a vida de José para nós é um modelo em muitas áreas. Nós temos José como um ícone, ou seja, é alguém a ser visto e de forma imitado. É José, porque José tem a feição do nosso Senhor. Então, José, ele também tem uma alma, ou também teve uma alma. José também foi uma alma sobre a terra. Você já notou que a Bíblia, ela sempre vai narrar para nós, principalmente no Antigo Testamento, quando você olha a entrada de a entrada de Noé na arca, a Bíblia diz que foram 8 almas salvas. Por que não diz 8 pessoas salvas?
mas diz lá, 8 almas. Quando nós olhamos para a entrada de Israel no Egito, nós temos lá escrito, entrou 70 almas, e não 70 pessoas. Então, quando nós olhamos para o relato bíblico sobre alma, todos nós diante de Deus somos uma alma, e que tem um corpo. Então José também era uma alma que tinha um corpo, José também era uma alma. Então José, ele também como alma tinha sentimento. A alma fala de sentimento. José tinha sentimentos. José tinha sonhos. Sonhos para ele de um modo comum, como nós falamos, quando criança nós temos sonhos de ser alguém na vida, fazer alguma coisa, ter alguma coisa. Mas José, além de ter os sonhos pessoais, Deus tinha um sonho para José. Deus tinha um sonho para José. E todo aquele que Deus tem um sonho na vida, pode esperar que alguma coisa vai acontecer no decorrer da sua vida. Quando uma pessoa é escolhida por Deus para cumprir um propósito, e nós falamos de sonho, então José, ele era uma pessoa que tinha um sonho de Deus. E que ele tinha que passar pelo preparo de Deus. Então a maneira que Deus fez com que José fosse preparado foi o momento da adversidade. E nós podemos ver, ou talvez você já conheça a vida de José, e ver que no decorrer da caminhada de José, muitas coisas foram acumulando na alma de José. Muitas coisas foram acumulando, como também você, chegando nos dias de hoje, muita coisa acumulou na sua alma. Você pode observar quantos traumas familiares, quantos traumas sociais, quantos traumas pessoais, quantas coisas você sofreu, quantas coisas você já vivenciou até chegar ao dia de hoje. Então, nós podemos chegar a uma conclusão: ou nós somos uma alma que tem um regozijo no Senhor por poder entender que Deus nos escolheu, ou somos uma alma amargurada. Somos uma alma enferma. Então, dentre esta enfermidade, passando pelo pecado dos nossos pais no Éden, gera-se em nós uma alma distanciada do Senhor e que precisa ser resgatada. Com os traumas que a vida nos apresenta, devido ao sistema do mundo e do pecado, pessoas contraem traumas na vida, e nós podemos ver isso na vida de José. Por mais que José fosse um servo de Deus, no momento da sua alegria, eu gosto sempre de frisar isso, no momento da sua alegria, ele vai colocar o nome de seu filho, pelo processo da vida que ele enfrentou, Manassés. Deus me fez esquecer da casa de meu pai e das aflições. Mas que no fundo, nós estamos observando que José não tinha conseguido esquecer. Porque nada na nossa alma passa desapercebido se nós não entendermos que precisamos ser curados pelo Senhor. Que precisamos de cura sobre a alma que foi ferida e machucada. E nós já pegamos na vida de José muitos pontos que, se você ler a Bíblia desapercebido, você não pega. Passa desapercebido. Mas que nem nesse texto aqui, nós podemos ver algo valioso e importantíssimo para nós, para ver a enfermidade na alma de José. A enfermidade que estava na alma de José. Como também, irmãos, olha só, Jesus é tão maravilhoso que nos ensinos de Jesus nós conseguimos compreender coisas maravilhosas. Ele disse assim: a boca fala o que o coração está cheio. Mas este coração que Jesus diz não é o coração que bombeia sangue, mas sim a alma de alguém que está colocando para fora aquilo que está aqui dentro. A boca fala o que o coração está cheio. Então, nós conhecemos alguém por aquilo que ele fala, por aquilo que ele diz. Conhecemos o interior por aquilo que é dito, por aquilo que é falado. Então, a alma de José, ela deixa espairecer para nós de forma tão
clara nas suas atitudes e nas suas palavras, que nós chegamos a uma conclusão. Quando ele deu o nome do filho primogênito dele, a sua alma estava sangrando ainda. E que Deus vai nos ensinar muitas coisas pela frente ainda. Amém? Olha só, nesses versículos, nesses versos que nós fizemos menção, nós vamos aprender uma coisa muito clara acerca de uma alma ferida. É uma alma que sempre, olha só, eu não posso dizer sempre porque que foi a oportunidade que ele teve, mas é uma alma que devolve afronta. É uma alma que está disposta a devolver afronta. É uma alma que está disposta, uma alma ferida, é uma alma que na oportunidade ela devolve afronta. Na oportunidade ela devolve a moeda. Na oportunidade clara que ela tem, ela troca o mal por mal. Não, pastor, mas José era crente. Vamos acompanhar? Vamos acompanhar no texto? Amém? Vamos garimpar nessa noite? Vamos garimpar nesse texto aqui? Então vamos embora. A Bíblia vai mostrar para nós, no verso 13 em diante, que na conversa que José estava tendo com seus irmãos, diga-se de passagem, olha que interessante, José, ele falava a mesma língua de seus irmãos. José falava a mesma língua de seus irmãos, porque quando José sai da casa de seus pais, ele já tinha um intelecto formado. José, aparentemente, José tinha mais de 13 anos de idade. Ninguém sabe com exatidão, mas tinha aproximadamente. Então ele já tinha um intelecto formado. E do intelecto formado, José sabia falar a língua de seus irmãos. Mas nesse momento de encontro, José não falou a língua de seus irmãos. José falou a língua egípcia. José, neste momento aqui de encontro com seus irmãos, ele usou um intérprete para traduzir o que os seus irmãos diziam e o que ele dizia. O texto mostra para nós. Então, quando José se encontra com seus irmãos, ele não deixa transparecer nem na sua palavra que era irmão. Olha que interessante. Agora, por que é que José não transpareceu que era irmão? Porque a alma de José estava sangrando. A alma de José estava trazendo a memória daquilo que os seus irmãos fizeram a ele. Amém? José estava, naquele momento, José não estava deixando transparecer que era irmão. Irmão, aqui vai um perigo muito grande. Olha só, quem tem uma alma ferida e que desta alma aproveita a oportunidade para trocar a moeda, para devolver a moeda, não se parece irmão. Sabia? Eu vou provar na Bíblia que não é filho de Deus. Pastor do céu, o senhor está dizendo heresia. Tô não. Nada na Bíblia está por acaso, eu vou mostrar. Amém? Então vamos lá. Então naquele momento que José está conversando com seus irmãos, tem um intérprete interpretando a fala de José para com seus irmãos e dos seus irmãos para com José. Então naquele momento ali era José um estrangeiro diante daqueles que tinham promessa de Deus. Olha só. Então a Bíblia começa dizendo para nós assim: e eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filho de um varão da terra de Canaã, e eis que o mais novo está com o nosso pai hoje. Tem ponto final aí? Tem um ponto e vírgula. Olha só. A conversa estava desenrolando, José queria encurralá-los, até porque José, ele estava com a sua alma sangrando, ele queria encurralar seus irmãos em todos os aspectos, devolvendo a eles uma afronta, porque ele estava com a mente no passado. Lembra que nós aprendemos? Falou asperamente contra seus irmãos. Então a conversa dele era para que se ele pudesse extrair de seus irmãos aquilo que a sua alma estava precisando. E nesse momento José ouve de seus irmãos
algo muito importante e algo muito relevante para nós. Por quê? Porque José volta a dizer assim: vocês são espias que vieram para espiar a terra do Egito, porque são terras boas e prósperas, e vocês vieram para apenas espiar a terra, para tomar posse dela, porque José sabia que a promessa era dos hebreus, promessa de prosperidade, de crescimento, de bênção, de atrair nações. Naquele momento José estava querendo incriminá-los de tal forma, porque a sua alma queria devolver a paga. Então eles vão dizendo assim: não, nós somos pessoas honestas, nós temos um pai que está na nossa terra, e nós temos irmãos, inclusive um não veio. Quando José ouve assim, um não veio, era aquilo que José queria saber. Por quê? Porque aquele irmão que não veio era Benjamim. E nós vamos aprender que Benjamim trouxe lembranças boas para a vida de José, porque Benjamim era irmão de sangue de José, não como seus irmãos, que era apenas sangue do pai. Benjamim era sangue de mãe, sangue do sangue. Então o amor que ele tinha para com Benjamim era tamanho, porque Benjamim trouxe boas lembranças para José. Agora olha só que interessante, quando nós analisamos que José, ao ouvir que Benjamim não veio, está com o nosso pai, e nós somos pessoas boas, nós somos pessoas confiáveis, e não somos espias, José, ele até para. Por isso que o escritor coloca ponto e vírgula, porque houve um silêncio. Houve um silêncio no ambiente. Quando os irmãos dizem assim: não somos espias, temos um pai, o nosso pai está na nossa terra com um irmão mais novo. Ponto e vírgula. Os irmãos hesitaram em dizer qualquer coisa a respeito de José. O silêncio estava no ambiente, por isso está o ponto e vírgula. Não está apenas uma pausa para a respiração. Ou seja, é alguém que está falando, de repente pausa, e continua falando. Não, ponto e vírgula é a expressão de que houve um silêncio no ambiente. Houve uma apreensão no ambiente. José estava pressionando seus irmãos, sem eles saberem que José era seu irmão que estava falando naquele momento. José estava pressionando para conhecer a história, para relembrar a história, para trazer a memória, para ver se eles estavam arrependidos ou não. Olha só, naquele momento que para dizendo assim, temos um irmão e está com o nosso pai. Peraí, está com o pai? Está aquele silêncio. Aí os irmãos, na narrativa, diz assim, mas um já não existe. Irmãos, quando os irmãos disseram assim, tem um que está com o nosso pai, hoje está com o nosso pai, mas um já não existe. Olha só, naquele momento, quando José ouve assim, tem um que está com o pai, mas um já não existe. Irmão, naquele momento ali, naquele momento que José ouve esta palavra, de que realmente seus irmãos fizeram toda a trama para matá-lo, e naquele momento, para os irmãos de José, aquele que eles tramaram há muitos anos atrás, já não existia. Naquele momento José perde o sentido, irmãos. Naquele momento José perde o sentido. Naquele momento José, ele fica cego de ira. Naquele momento José, ao ouvir, olha só, ao ouvir pelo intérprete, que um irmão já não existia mais, porque o texto mostra para nós, ponto e vírgula, pausa, silêncio, até que um diz, mas um já não está entre nós, um já não vive mais. Quando o intérprete diz para José, José fica irado, irmão, José fica irado, porque o texto mostra isso para nós. Acompanhe comigo no texto.
acompanhe, vamos garimpar isso aqui, em nome do Senhor Jesus. Ó, vamos garimpar. Já não existe. Agora, olha a fala de José. Então, José, então. Ou seja, esse então não está por acaso. Podia seguir uma narrativa comum. E José falou. Mas então deu ênfase na palavra ofensiva de José em relação a seus irmãos. Então José falou. Ó, é a mesma coisa se você tivesse assim, ó, ouvindo uma narrativa de uma história de alguém. Puxa, ontem estava na rua e lá na rua eu presenciei uma batida de carro, e naquela batida de carro estavam ali os dois conversando, e de repente o cara que tinha sido levado prejuízo na batida, ele parte para cima do outro. Aí a pessoa para, aí você fala assim, mas e daí? Então, rapaz, você não imagina o que aconteceu. Você não imagina o que aconteceu. Algo grave. O cara estava armado e matou o outro. Ó, olha a narrativa. A narrativa, ela obriga alguém a dar uma resposta de imediato. Quando ele é atacado na sua afronta. Então, esta palavra então, ela vem para mostrar para nós que naquele momento José toma fala. José toma frente. Então José falou. José não deixou quieto. José, ele não foi calmo. Então José falou. Então José disse: isso é o que eu vos tenho dito, dizendo que sois espias. Ponto. Lembra, vocês são espias. Não, nós não somos. Nós somos filhos de um pai trabalhador, de promessa na nossa terra, e tem um irmão que está com o nosso pai ainda. Nós somos em muitos irmãos, mas um já não existe. Então José disse assim: estou dizendo para vocês que vocês são espias. Eu não estou dizendo para vocês que vocês são espias. Vocês vieram para espiar nossa terra. Vocês não vieram apenas comprar comida, vocês vieram espiar nossa terra. Olha, irmão, olha o tom de voz de alguém que está com a alma ferida, machucada. Alguém que está com a alma machucada. Agora segue a narrativa. Segue a narrativa. Nisto sereis provados. Ó. Eu vou provar se verdadeiramente vocês estão dizendo a verdade. Eu vou provar para vocês. Eu vou provar vocês. Aí depois ele vai dizendo assim: pela vida de Faraó, olha só, pela vida de Faraó, ou seja, alguém mais importante neste mundo hoje é Faraó. Então, pela vida de Faraó, ou seja, não tem como ninguém tocar a vida de Faraó hoje. Não tem ninguém. Mas pela vida de Faraó, ó, pela vida de Faraó, pela pessoa mais importante. Tem aquelas pessoas que falam assim: eu juro por Deus. Não é? Tem pessoas que falam: eu juro por Deus, pela minha mãe, por tudo que é mais sagrado, que eu estou falando a verdade. Não é? Quando você quer provar alguma coisa, tem pessoas que vão ao extremo. Eu juro por Deus, juro pela minha mãe, juro pela coisa mais sagrada nesse mundo. Ó, aqui José estava dizendo assim, ó, pela vida de Faraó, que é dentre todos governantes no mundo o mais importante até agora. Pela vida dele, ele está dizendo: não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Aí o que fez José? Olha a sua narrativa. Vocês enviam um e traga o irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas se a verdade convosco, e se não pela vida de Faraó, vós sois espias. José estava querendo matar seus irmãos. José estava querendo acabar com a vida dos seus irmãos. José falou assim: pela vida de Faraó, que é mais importante do que a vida de vocês. Olha o que disse José. José falou assim:
para mim, Faraó tem mais importância do que a vida de vocês. Pela vida de Faraó, se vocês não trouxer o irmão mais novo, todos vocês vão ficar aqui. A intenção de José é, da mesma maneira que vocês fizeram comigo, eu vou fazer com vocês a partir de hoje. Está entendendo? A partir de hoje, da mesma maneira que vocês fizeram comigo, eu vou fazer com vocês. Não, pastor, não é isso. Não, olha o verso seguinte. 17. E pô-los juntos em guarda 3 dias. 3 dias. Agora, olha só o verso seguinte, diz assim. E ao terceiro dia, disse-lhes José, fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Por que José, ele visita os seus irmãos no terceiro dia, e diz assim, se vocês fizerem aquilo que foi dito, vai ser melhor para vocês. Agora olha só, essa palavra última que José disse, porque eu temo a Deus. Depois de 3 dias, agora você imagine, 3 dias, José colocando a cabeça no travesseiro, sabendo que a sua alma ferida da qual estava, querendo devolver a afronta a seus irmãos, querendo devolver, e com a mesma moeda que os seus irmãos lhe fizeram alguns anos atrás. José colocava a cabeça no travesseiro, imagina a luta espiritual que não estava esse jovem. Você já experimentou essa luta? Amanhã, quando eu chegar no trabalho, eu vou falar tudo aquilo que está guardado aqui, porque eu não aguento mais. Ou seja, alguma coisa está incomodando aqui. A alma está ferida, está incomodada para tomar uma posição em relação a uma coisa e você sabe que aquela coisa não vai ser boa para você. Porque é alma. É alma. Imagine José dizendo assim, eu vou devolver a afronta aos meus irmãos. Vou deixar eles presos lá. Eu vou deixar eles presos. Da mesma maneira que eles fizeram comigo, vou deixar eles presos para experimentar o que eu experimentei nessa vida. Mas ao mesmo tempo, ele disse assim, não, José, você teme a Deus, José. Aleluia. 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 Não tem aquela luta que você está ali na cama e você fala assim, não, agora eu quero pegar, mas vou fazer assim. Não é? Mas ao mesmo tempo você fala assim, não, você teme a Deus. Aleluia. Você já enfrentou isso na vida? Você que me acompanha pela internet, você já enfrentou isso na vida? Você está guardando dentro de si algo e você não vê a hora de poder explodir aquele negócio. E só espera uma oportunidade. E aquele negócio fica remoendo, igual vulcão, irmão. O vulcão fica com aquelas lavras lá embaixo e fica borbulhando. Chega um determinado tempo, aquele negócio explode e puff. Não é? Imagine José com esse vulcão dentro de si, mas ao mesmo tempo ele sendo um homem de Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe o que essa luta mostra para nós, irmão? Que muitas pessoas na Bíblia também tiveram essas lutas. Muitas pessoas tiveram essas lutas. Essas lutas internas. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus no nosso espírito, a nossa alma quer fazer muitas coisas que não é do agrado do Espírito. Quer falar muitas coisas que não é do agrado do Espírito. Mas você já viu a luta, o embate que há dentro de nós? Dentro de nós. Por quê? Porque na realidade, o homem de Deus, que tem o Espírito de Deus, porque o próprio Faraó disse, olha, esse homem tem o Espírito de Deus, por isso ele revelou sonhos. Ele tinha, irmão, sobre si o Espírito que vinha sobre ele e que estava trabalhando nele. Agora se imagine a alma ferida, querendo devolver a afronta. Por isso que ele vai ao terceiro dia, irmão. Ele podia deixar os irmãos lá, enquanto não viesse
o irmão que foi enviado para trazer Benjamim, enquanto não viesse, José não ia para conversar com eles. Mas quando José foi lá, ao terceiro dia, José disse assim: olha, façam isso que eu estou dizendo para vocês. Olha o tom, olha o tom. Vocês são espias, vocês vieram para espiar a terra, vocês vão ficar presos. Agora José vai lá e vai dizer assim: puxa, façam isso e vocês vão viver. Era que dia? Ao terceiro dia. José, ele fala assim: faça isso porque vocês vão viver. Aí ele vai dizer assim: porque eu temo a Deus. Mas a alma de José estava gritando dentro de si. Agora você imagine uma pessoa, irmão, uma pessoa que não ora, uma pessoa que não tem vida de comunhão com o Espírito Santo, não sabe nem o que é comunhão com o Espírito Santo, não é? Dobra os joelhos. Já viu a oração daquele que não teme a Deus? Porque eu posso dizer isso, irmão. Aquele que não teme a Deus, a única oração que ele faz é para o almoço. Jesus, obrigado pelo almoço, amém. Vem uma prova, aí naquela prova ele vai para o quarto da oração: Senhor Jesus, me dá Senhor, me dá Senhor, me dá Senhor. Não é aquele devocional. Já viu que as consagrações as nossas consagrações, jejuns, é tudo a favor de alguma coisa? Você já percebeu? Vou fazer jejum para quê? Para uma causa na justiça. Vou fazer jejum para quê? Para Deus salvar meu esposo e minha esposa. Vou fazer jejum para quê? Para Deus abençoar minha vida financeira. Vou fazer jejum para quê? Jejum para isso, jejum para aquilo. Quantos jejuns nós fizemos para agradar ao Senhor, dizendo assim: Senhor, eu não quero nada, eu quero somente me aproximar de Ti. Só quero me aproximar do Senhor. Só quero estar na sua presença, Senhor. Não quero nada, Senhor. Não quero nada. O Senhor já sabe tudo. Já percebeu? Então, quando uma pessoa não tem essa vida com Deus, irmão, é muito fácil uma pessoa viver com os sentimentos da alma. E nesses dias aonde nós estamos vivendo, irmãos, nós podemos viver muitas pessoas vivendo numa alma amargurada e triste, a ponto de dizer assim: eu não tenho força para servir ao Senhor. Eu não tenho força para servir a Deus. Eu não tenho mais alegria. Irmãos, uma coisa é nós perdemos a alegria, talvez por uma notícia, por algo, mas não ter motivo para servir ao Senhor. Aí as consequências, presta atenção, porque, irmão, o desânimo nunca anda sozinho, o desânimo é covarde demais. O desânimo é covarde, ele vem acompanhado do barraco, dos palavrões, ele vem acompanhado dos calotes, ele vem acompanhado das devoluções, da troca de moeda, do mal com mal. Está entendendo? É isso que nós estamos falando. Quando nós não estamos cheios de Deus no reino, as coisas que estão à nossa volta, que já um dia foi ferido, nós podemos observar por aquilo que fala, por aquilo que vê, por aquilo que vive. Observe, nós estamos vivendo um tempo aonde a maioria das pessoas estão insatisfeitas. Vou provar. Muitas pessoas estão insatisfeitas, olha só, insatisfeita com a aparência, insatisfeita com o que ganha, insatisfeitas com a família, insatisfeita com tudo, irmãos. Isso é prova de uma alma que precisa ser curada pelo Espírito de Deus, que precisa ser tocada pelo Espírito de Deus. Então aqui José, agora nós vamos entrar no assunto. José, ele vai mostrar para nós que a alma precisa ser curada. Quando ele fala a seus irmãos, lá no calabouço, ele diz assim: eu temo a Deus.
José relutou com a sua alma e conseguiu vencer, porque ele tinha intimidade com Deus. Esta palavra não é da boca para fora, esta palavra veio acompanhada de atitude. 3 dias antes, José queria matar seus irmãos, queria deixar seus irmãos presos, mas 3 dias depois, relutando consigo e com o espírito, relutando dentro de si, ele chega a uma conclusão: eu temo a Deus, o que eu estou fazendo? Então, irmãos, trocar mal por mal, isso é coisa grave demais. Eu não estou dizendo, deixa eu fazer você entender o seguinte: eu não estou dizendo o mal que a gente vê aí fora, tá? Não estou dizendo disso. O mal que nós vemos aí fora, ou seja, quanta desgraça acontecendo, quantas pessoas maldosas demais, quanto mal nós estamos vendo, e pessoas, não estou dizendo lá, estou dizendo de cá. Amém? Eu estou dizendo de cá, de dentro do reino. Eu não estou dizendo das pessoas que não conhecem, estou dizendo das pessoas que passaram a conhecer, que passaram um tempo dentro de uma igreja. Eu não estou dizendo de pessoas que estão pelo lado de fora, porque lá de fora é maldade mesmo. Lá de fora escreveu, não leu, pau comeu, lá de fora é afronta, lá de fora é morte, lá de fora, lá de fora. Eu estou dizendo daqui de dentro. E quando eu falo daqui de dentro, irmão, não é só esse ambiente da igreja local. É da igreja espalhada por esse Botucatu afora. É da igreja espalhada por esse Brasil, por esse mundo afora. Eu não estou dizendo apenas de uma igreja local, amém? Eu estou dizendo do ambiente que nós estamos. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, terra, manto, né? Uns são graça e paz, outros shalom, está entendendo? Mas fazem parte desse movimento. Irmãos, diga-se de passagem, nós estamos vivendo um tempo tão terrível, e que às vezes nós colocamos, parece, medo na nossa alma, dizendo assim: rapaz, deixa tudo sair, vai para o meio do mato, você não vai melhorar não, está entendendo? É por isso que o movimento dos desigrejados está aumentando, irmãos. Esse movimento está aumentando por quê? Por causa desse negócio. Nós precisamos, em nome de Jesus, dar uma palavra em cima disso. Nós precisamos dar um basta nisso em nome de Jesus. Nós precisamos acender as nossas candeias e deixar iluminar em nome de Jesus. Ser diferente. Irmãos, olha só o que eu vou dizer. É alguém vendo uma boa ação de alguém. É alguém vendo uma afronta de uma pessoa a alguém. E essa pessoa não revidando a afronta. Isso daí é marcante. Por quê? Porque é raro. Em nome do Senhor Jesus, seja a cada um de nós referência para alguém. Ou seja, aconteceu qualquer coisa, calma, respira. Tu és homem de Deus, mulher de Deus, teme a Deus, calma. Por quê? Porque tem pessoas que estão vendo. Nós nunca estaríamos falando isso de José, se José naquele dia não tivesse dito assim: olha, eu temo a Deus. Dentro de José estava um vulcão para trocar moeda, mas José falou assim: eu temo a Deus. Então, nós não podemos tornar mal por mal. Eu não estou dizendo isso de coisas agravantes, eu estou dizendo isso de coisas talvez tão pequenas. Coisas tão pequenas. E que o Espírito que é em nós se entristece de tal forma. Então você que está anotando, anote aí, Romanos capítulo 12, verso 17 em diante, tem algumas lições aqui. Romanos 12, 17. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim, Romanos capítulo 12, verso 17. Diz assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Tende paz com todos os homens. Esse texto, irmãos, ele mostra para nós que a antipatia pessoal e a inimizade, o ódio, não deve levar ao comportamento injusto.
esse texto mostra para nós algo muito importante. Essa antipatia pessoal. Ou seja, você já ouviu aquele negócio assim, a pessoa fala assim, ai, que tal pessoa é antipática. Na realidade, essa antipatia não é no lado físico. Esta pessoa antipática, que talvez é conhecido aquela pessoa que tem um olhar altivo, não olha as pessoas da mesma maneira que deveria. Olhar altivo, medindo. Pessoa antipática que na realidade não combina com ninguém, tem problema com todo mundo. Você já viu existem pessoas que são antipáticas, pessoas que não fazem boas amizades, só faz por interesse. Aquelas pessoas que têm amizades por interesse, se aproxima de alguém para ver se consegue ganhar alguma coisa, não é? São pessoas antipáticas, pessoas que não fazem bons relacionamentos. Olha, não fica com aquela pessoa, aí quando sai diante daquela pessoa já vai ter inimizade, semear inimizade com outra pessoa. São pessoas antipáticas. Agora olha só, isso não é da pessoa, isso é da alma da pessoa. Isso não é do físico, é do espiritual. A alma desta pessoa tem mancha, tem mácula, tem mágoa, tem rancor. Então olha só, a antipatia pessoal, a inimizade e o ódio são três coisas que caminham praticamente juntas para fazer esta pessoa se tornar antipática desse jeito. E nós estamos vivendo dias, irmãos, que existem pessoas que não têm apatia, ou seja, pessoas que não são amáveis por fora. Pessoas que estão esperando os momentos para retribuir o mal com o mal. Precisa de cura na alma. Mesmo sendo crente, irmão, presta atenção, libertação é uma coisa. Libertação é uma coisa. Hoje nós temos culto de libertação. Venha cá, que todo mal vai sair. Olha só, vem, só o demônio sai. A alma continua amargurada. A alma da pessoa continua amargurada. A alma não se converte após uma libertação. A alma não se converte após libertação. A alma, ela se regenera através da palavra de Deus. Aleluia! Agora, a palavra de Deus só vai surtir efeito na vida de alguém que diz como Pedro, eu quero este alimento espiritual para mim. Para que eu possa crescer saudável. Olha só. Irmão, olha que coisa interessante. Uma pessoa não pode desejar, não pode tornar mal com mal. Não pode. Olha o que o texto vai dizer para nós em Êxodo 23. Êxodo 23, olha que coisa simples. Quando uma pessoa tem uma inimizade com alguém, e este alguém quer lhe devolver a afronta por causa de uma alma ferida, de uma alma sangrando, de uma alma que não foi curada, ele quer que o seu inimigo se lasque. Você que está procurando o Êxodo 23, eu vou ler um verso aqui, ó. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar. Alguém que se fez inimigo de alguém, por N razões, não guarde isso no seu coração, ou seja, não guarde isso na sua alma. Nós não podemos guardar isso na nossa alma, que senão isso é mal demais para nós. Vai dizer o texto de Êxodo 23, 4, 5. Se você encontrar perdido o boi ou jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que odeia caído sob o peso de sua carga, não abandone, procure ajudá-lo. Irmão, isso aqui foi Deus dizendo quando o povo ainda estava no deserto. O povo estava no deserto, sem lei, Deus estava instituindo as leis. Deus ele vai dizer assim, olha, se porventura você encontrar o jumento de teu inimigo, não faça descaso. Pegue ele e leve lá para o seu inimigo.
Se você encontrar o jumento do seu inimigo com uma carga pesada sobre si, não deixe o jumento do seu inimigo morrer onde ele está. Ajude ele, tire a carga do jumento, coloque o jumento de pé, coloque a carga novamente em cima e leve o jumento para o seu Senhor, para o seu inimigo. É lógico que aqui ninguém vai sair para a rua, irmão, vai encontrar o jumento do seu inimigo. Amém? Mas eu quero traduzir, se você encontrar o seu inimigo com o pneu furado na rodovia, para o carro. Pega o seu step, coloca no carro dele. Irmão, ninguém está falando que você tem que beijar seu inimigo, ninguém está falando que você tem que falar assim, eu faço juras de amor para o meu inimigo. Não é isso que Deus está querendo, Deus não quer isso. O texto que vem na sequência vai dizer para nós, não é isso. O que nós precisamos entender é, o nosso inimigo tem uma alma como nós temos, da mesma maneira que a chuva cai para nós, cai para ele também. E se porventura alguma coisa do seu inimigo, cortar a luz do seu inimigo, faça um fio da casa. Amém? Ah, pastor, é difícil mesmo, confesso, é difícil. Ninguém consegue não. O que nós mais queremos é pegar o inimigo para o pescoço, dar uma voadora nele. Não é? Pegar o inimigo para o pescoço. Ah, desgraçado. Nós queremos fazer isso. Não é fácil, eu não sou assim. Está entendendo? Agora, uma vez nós estando em Deus, irmão, é uma luta dentro de nós. Agora, olha só, eu estou dizendo uma narrativa. Vamos chegar no ponto que nós queremos. Então, a antipatia pessoal, inimizade e ódio não deve levar a um comportamento injusto. Nós não podemos ser injustos. E é isso que nós estamos falando, uma alma que não é injusta. Uma alma que sofreu injustiça. Mas nós não podemos ser injustos. A Bíblia vai dizer para nós, não suje as mãos na vingança. Pastor, não é para nós sujar a mão na vingança? Não. Não suje a mão na vingança. Olha o que o texto vai dizer de Romanos, continuando aquilo que você lê, estava aberto ali. Romanos 12, verso 19. Está dizendo assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Olha só, nós não podemos sujar as nossas mãos para a vingança. Não podemos sujar as nossas mãos para uma vingança. Por que Davi não construiu o templo ao Senhor? Porque nas mãos de Davi havia sangue. Nas mãos de Davi havia sangue. Irmão, aqui vai uma revelação forte. Nas mãos de Davi havia sangue. Davi fala, Senhor, eu quero construir um templo para o Senhor. Deus fala, não, Davi, na sua mão tem sangue. Porque Davi era um homem sanguinário. Quando ele ia para a guerra, ele matava pessoas. Davi, ele não perdoava não, Davi matava mesmo, porque essa era a ordenança. E além de Davi matar pessoas, ele matou uma pessoa, como vingança, para consumar um ato. Ele mata Urias, mulher de Batseba. Não foi o comandante quem matou e nem colocou na frente para ser morto, foi Davi quem matou Urias. Por isso que Deus veio para Davi. Davi matou muita gente na guerra, mas uma alma que Davi matou que não era para ter matado. Sabia? Davi matou muita gente, a ordenança de Deus, o profeta Jeremias usa uma palavra de Deus assim, maldito é aquele que veda a sua espada do sangue. Ou seja, maldito aquele que vai para a guerra e não puxa a espada para matar pessoas. Essa era a ordem de Deus para o povo. Vai, mata na guerra, mata. Mas quando Deus fala para Davi assim, Davi, nas suas mãos tem sangue. Deus está dizendo assim, você, Davi, vingou o sangue de um homem que não era para ter feito. Você matou uma pessoa, porque você soube do pecado que você cometeu.
E para passar impune, você tirou a vida daquela pessoa, sendo aquela pessoa justa. Na sua mão tem sangue. Não suje a sua mão no sangue de uma pessoa, mesmo sendo um inimigo. Ah, pastor, mas eu nunca vou matar ninguém, pastor. O senhor pode ter certeza, viu, pastor? Eu nunca vou matar ninguém, então a minha alma está tranquila. Deixa eu dizer uma coisa. No reino de Deus, do qual nós estamos inseridos, nós não matamos pessoas quando tiramos o sangue ou a vida daquela pessoa. Porque Jesus estava ensinando. Aí Jesus, ele usa algumas palavras para mostrar que ele estava embasado na palavra e como rabino ele estava dando uma interpretação da lei. Então ele começa dizendo assim: não ouviste o que disseste aos antigos? Ó, não matarás. Eu, porém, vos digo. Ó, um rabino interpretando a lei, ou seja, a lei estava ali, agora precisava de uma interpretação. A interpretação que eles tinham é: matar alguém é levar uma pessoa a óbito, derramar sangue. Mas Jesus disse assim: eu, porém, vos digo, se algum de vós se encolerizar contra seu irmão, já o matou. Porque a pior morte não é aquela que você mata. Porque aquela que você mata a pessoa, tirando a vida dela, aquilo ali é a consumação do que está aqui dentro. Do que está dentro do coração, da alma. Está entendendo? Pode observar, uma pessoa que tem uma pessoa guardado na alma, e aquela pessoa machuca tanto a alma, que dá vontade de matar. Agora olha só, Jesus, ele vai dizer para nós, que aquilo que está na nossa alma, é muito mais prejudicial, do que aquilo que eles faziam antigamente, que era matar pessoas. Porque a morte de uma pessoa, é muito costumeiro nós ouvirmos assim, ó: para mim, esta pessoa morreu. Quem daqui já não ouviu isso? Para não dizer, quem daqui já não falou isso? Sou ser humano, irmão. Amém? Olha só que interessante. Não suje as suas mãos para vingar sangue. Não suje, não faça isso. Filho do reino que tem alma sarada. Por isso que José disse: eu temo a Deus. Se você teme ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, receba a cura para essa alma. Se porventura alguma coisa está machucando aí dentro, em relação à pessoa, em nome de Jesus, libera, em nome do Senhor Jesus. Não vingue, porque olha o que Deus vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 19, que você já achou. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Agora, esta lei foi tirada de Deuteronômio 32, 35, a mesma palavra, a mesma. Porém, em Deuteronômio diz assim: minha é a vingança e a recompensa. Olha que interessante. Aqui Paulo usa o termo apenas vingança para mostrar que aquilo que nós temos dentro da nossa alma é para vingar com as nossas próprias mãos. Mas todo aquele irmão que não se vinga com as suas mãos tem recompensa. Está entendendo? Minha é vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Aqui Deus está dizendo assim: eu também vingo e eu também recompenso. Agora olha só, o seu pé pode escorregar qualquer dia. Como o pé do outro. Irmão, se nós temos essa mentalidade, eu vou me vingar hoje, será que não tem alguém dizendo assim: eu vou me vingar de você também? Está entendendo? Pegou a revelação em nome de Jesus. Pegou?
Não, eu vou me vingar de alguém. Será que na mesma noite que talvez nós não estivemos dizendo assim, ó, eu vou me vingar de alguém, será que alguém não está dizendo assim, eu vou me vingar daquela pessoa? Está entendendo? Em nome do Senhor Jesus, entenda, a vingança vem de Deus e a recompensa também, preste bem atenção. Só que não viva apenas esperando a vingança de Deus sobre aquele que te magoou. Não viva. Não veja a hora de Deus vingar. Irmão, é triste quando isso acontece. Não deseje a vingança. É difícil? Muito. Porque a natureza humana, ela quer trocar com a mesma moeda, ela quer devolver com a mesma paga. Está entendendo? Em nome de Jesus, descansa. Acalma a sua alma. Diga assim, minha alma espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Aleluia. Ó. Sejamos filhos de Deus. Mateus capítulo 5, verso 44. Olha só, o que eu quero dizer. Mateus 5, 44. Ó, diz assim o texto. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais nos céus. Então quer dizer que, olha só, irmão, isso aqui é sério. Então quer dizer que, quando eu, com uma alma amargurada, mesmo cantando, ó quão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, se porventura eu burlo alguns mandamentos desse, eu não sou filho de Deus. Ó, é forte demais, Brasil. Aqui está algo muito importante para nós. O que Jesus estava querendo dizer aqui, irmãos, para chegar ao nível disso aqui, ninguém consegue. Ninguém consegue chegar a esse nível. Aqui é um modelo do que Jesus espera de nós. Analise comigo. Quando nós analisamos alguns pontos na Bíblia que, para ser alguém que está inserido no reino, precisa viver como preceitos que estão aqui na Bíblia, e que, se não vivermos, estamos fora do reino. Quando a Bíblia trata isso, ela não quer colocar em nós um comodismo. Ou seja, já que eu não consigo, eu não vou tentar. Porque isso aqui, ninguém consegue viver. Ninguém consegue viver. Olha o que Jesus está dizendo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ninguém consegue. Por isso Jesus veio como um modelo para nós, e as palavras que ele diz é como modelo, para nós nunca desfalecermos na busca da melhoria a cada dia. Está entendendo? Estas coisas que estão na Bíblia e que são impossíveis de ser atingidos, é para nós termos a mentalidade assim, ó, isso daqui é um modelo, é um parâmetro, isso aqui é um parâmetro de medida, eu tenho que chegar até aqui, eu estou aqui, ó, eu sei que eu vou chegar lá, eu sei que eu vou alcançar lá, eu sei que eu vou chegar lá, porque essa palavra, irmão, não é filho de Deus quem não ama, quem amaldiçoa não é filho, ó. Estas palavras soam muito forte para nós, a ponto de nós dizermos assim, já que eu não consigo, então não vou ser mais crente. Estas palavras não é para humano nenhum, porque ninguém consegue. Estas palavras são palavras motivadoras, encorajadoras, para nós nunca pararmos nesse nível, é entender, eu cheguei até aqui, daqui eu tenho que subir mais um pouquinho. Está entendendo? Ó, para dizer que é filho do reino, se alguém bater de um lado, tem que dar o outro. Está entendendo? A cura da alma, a ponto de alguém ferir você. É lógico que isso aqui tem uma interpretação de um costume da época,
Mas olha só, bater de um lado, dar o outro. Se alguém pedir assim, vamos caminhar uma milha comigo? Ande duas. Se alguém te pedir a capa, dê a túnica. É a mesma coisa de nós dizemos, irmão, de nós dizemos assim, você não é crente? Jesus não mandou você fazer tal coisa para mim? Então faz. Jesus não mandou você dar carona para mim? Mas a Bíblia está dizendo assim, dá o carro também. Você está conseguindo entender? Essa palavra que Jesus dá para nós, que é a palavra do reino, Ele não quer que nós venhamos dizer assim, eu não consigo e não vou tentar. Não, é olhar assim, eu já cheguei até aqui, eu quero chegar até lá. Talvez você esteja na cama como José, eu vou matar meus irmãos, eu vou matar eles. Mas ao terceiro dia ele desce lá, dizendo assim, olha, façam isso e vocês vão viver, porque eu temo a Deus. Está entendendo, irmãos? São as experiências que nós passamos na vida, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. São as experiências que nós passamos na vida que vai nos garantindo que nós estamos no caminho certo. Você está entendendo? É o Senhor, irmãos, é o Senhor, vem em nós um coração desejoso a mudar, desejoso a ser curado, porque, irmão, o Espírito de Deus é uma pessoa, e Ele está em nós, para mudar cada um de nós, sabia? Mas se você disser assim, não quero mais, não aceito, não consigo, não vou parar, entra um comodismo, uma frieza espiritual, o abandono da fé. Agora, se eu olhar para mim e falar assim, eu tenho que chegar até lá, e eu vou conseguir em nome de Jesus. Não é fácil, mas também não é impossível. Amém? Olha só, eu já vou encerrar. Aqui tem um texto em Romanos, você que está em Romanos, que eu queria que você prestasse muita atenção, que agora vem algo muito importante dessa mensagem. Se você tiver mais 10 minutinhos, amém? Se vocês me derem mais 10 minutinhos, eu já vou encerrar. Por favor, agora que vai entrar num assunto importante. Romanos capítulo 12, no verso 20, nós temos aqui algumas palavras. Romanos capítulo 12, verso 20. Tem algumas palavras aqui importantes para nós. Diz assim, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui, o texto que foi lido nessa noite, que é de inspiração do apóstolo Paulo, é um texto costumeiro em Israel, devido aos provérbios de Salomão. Esse texto Paulo traz à memória aos irmãos, porque era costume deles entenderem isso conforme dizia a sua tradição. Então, olha só. Provérbios capítulo, não precisa nem abrir, fique nesse texto de Romanos. Provérbios capítulo 25, verso 21 e 22. Provérbios 25, 21 e 22. Diz assim: se o que te odeia tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoará sobre a cabeça, e o Senhor te pagará. Olha só, esta palavra, ela vem devido a um costume. Nós temos em mente que o Antigo Testamento havia algumas ordenanças que era olho por olho, dente por dente, aonde da mesma medida com que eu fui ferido, também vou ferir. Então, se me arrancarem um olho, devido a um julgamento de juízes, eu tenho liberdade de também arrancar o olho da pessoa que me feriu. Se eu fui acometido de uma amputação de algum membro do corpo, também tenho liberdade de fazer isso. Então, olho por olho, dente por dente. É lógico que tem uns costumes
de leis de povos antigos, não cabe agora, mas olhe só. Então eles acreditavam, dentro desses mandamentos, e era costume, eles acreditavam que quando você olhasse para o seu inimigo, que estivesse precisando de algo, de duas coisas essenciais, beber e comer. Beber e comer. É quando uma pessoa tinha um coração perdoador, um coração disposto a passar por cima dessas coisas para ser visto por Deus e abençoado por Ele. Mas dentro desse costume tinha uma outra regra importante, e que isso o apóstolo Paulo faz menção no Novo Testamento. Quando você vê o seu inimigo, ele não queria apenas que você fizesse algo para chamar a atenção do seu inimigo, ou para que o seu inimigo olhe para suas boas ações e volte a amizade com você. Não é isso. Não é que o seu inimigo, ou o inimigo de uma pessoa, fazendo o seu inimigo bem a ele viesse a reconciliar. É muito mais do que isso. É muito mais. Aqui entra um costume que os sacerdotes faziam no tabernáculo de Moisés, que era um costume, quando o sacerdote estivesse limpando o ambiente da casa do Senhor, ou do tabernáculo, eles tinham que se santificar ao Senhor. Então não entrava sacerdote dentro do tabernáculo a toda hora, a todo momento. E quando precisasse alguém entrar no lugar mais santo, que era o lugar santíssimo, este alguém tinha que fazer sacrifício de animais. Então o sacerdote pegava 2 animais e sacrificava um na entrada e um na saída. E quando acontecia desse sacerdote, em determinados tempos, o sumo sacerdote preparava 2 animais, um para ele entrar no Santo dos Santos, matava na entrada, e o bode ele matava no final, junto com o outro que era como espia no deserto. Por isso que fala bode expiatório. Então o bode expiatório, ele morria no deserto, enquanto um morria no altar. O outro era solto para ir para o deserto. Isso para o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo. Para o sacerdote, ele tinha que matar o animal todas as vezes que ele entrasse, porque ele não podia entrar no Santo dos Santos, e nem muito menos no lugar santo, nem muito menos no lugar santíssimo. Olha só, o sacerdote, quando entrasse no lugar santíssimo, ele tinha que pegar a brasa do altar, a brasa viva que estava no altar, a brasa que recebeu o sangue do animal sacrificado e que dava acesso a ele a entrar no lugar santíssimo. Ele pegava aquela brasa, colocava dentro do incensário, pegava um punhado de aromas na sua mão. Quando ele entrasse no lugar santíssimo, ele tinha que pegar aqueles aromas e colocar em cima daquela brasa que estava incandescente. E tinha que, dentro do Santo dos Santos, fazer esse movimento para que aquela brasa não se apagasse e que a fumaça, ao sair daquela brasa no lugar santíssimo, chegasse até Deus. O apóstolo Paulo, dentro do costume, ou dentro da lei que se regia a nação, era a seguinte: se uma pessoa porventura se tornasse inimigo de alguém por N situações, e esta pessoa que fez o agravo recebe benefícios desse inimigo, como 2 coisas essenciais, beber e comer. Quando esta pessoa tivesse recebendo a água ou o alimento, olha só, no mundo espiritual, ou no entendimento que eles tinham, era a seguinte: que aquelas mesmas brasas que estavam no lugar santíssimo, estava sobre a cabeça daquela pessoa, e como aroma suave você colocava o incenso, ou as utensílios aromáticos, à medida que você dá
a água e a comida, é lógico que é muito mais do que isso, mas duas coisas essenciais. Diante de Deus, este seu sacrifício subia como fumaça de incenso. Preste atenção agora que é maravilhoso. Quando José, olha, eu estou tudo arrepiado, irmão. Quando José estava com seus irmãos, ele disse: façam isso para que vocês vivam, porque eu temo a Deus. Sabe o que aconteceu na cabeça de seus irmãos? Na cabeça, as brasas vivas estavam queimando a cabeça deles. E como um aroma suave que subia diante de Deus, os seus irmãos começaram a dizer assim, abra a Bíblia comigo, Gênesis 42, vamos encerrar, Gênesis 42, aleluia, aleluia. Gênesis 42, verso 21, enquanto José colocava as brasas sobre a cabeça de seus irmãos pela sua atitude de não guardar rancor na alma, de não guardar essas coisas na alma, querer trocar o mal com o mal, Deus estava fazendo com que eles caíssem em si do que haviam feito. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque é isso que Deus quer. Deus quer que nós venhamos orar pelos nossos inimigos, orar por eles, para que esta fumaça suba diante de Deus. Olha o que eles disseram, Gênesis 42, verso 21, eles disseram assim: então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava a nós, porém não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhe dizendo, não vou-lo dizia eu, dizendo, não pequeis contra o moço, mas não ouvistes, e vedes aqui o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Agora olha só, irmão, os irmãos de José não sabiam que José estava ali. Agora você imagina, irmão, presta atenção comigo, imagine a alma de José naquele momento. Imagine José falando assim, meu Deus, eles estão reconhecendo que estavam errados. Se nós queremos ver salvação de pessoas, nós temos que tomar essas atitudes. Oh meu Deus, é por isso que você ora para salvar pessoas e Deus não salva. É por isso que existem pessoas que precisam de salvação e você tem orado e não vai salvar. Enquanto não tiver obras de justiça que amontoe na cabeça das pessoas brasas vivas e o aroma chega diante de Deus e resposta e recompensa venha. Olha só, irmãos, os irmãos de José não sabiam que José estava ali, mas José sabia e entendia o que eles estavam dizendo. Eles estão entendendo que erraram contra mim. Olha que ele disse assim, olha que Rúben disse, passaram-se vários anos, 22 anos aproximadamente. Olha só, olha que coisa linda. Rúben começa a dizer assim, vocês não observaram o dia que o nosso irmão foi levado como escravo, porque nós vendemos? O que dizia José chorando e com angústia na alma? José estava o quê? Com angústia na alma. Você já se comportou como alguém que tem angústia na alma? Essa angústia, irmãos, que diz aqui que José estava na alma, era a mesma angústia que quando uma pessoa perde um ente querido. Tem o que console? Agora olha a palavra que Rúben vai dizer. Vocês lembram da fisionomia do nosso irmão, quando nós o vendemos, e ele disse para nós, por favor, não faça isso comigo. E nós, com tanta inveja,
vendemos o nosso irmão. Agora Rubem está dizendo o quê? Irmão, é isso que Deus espera de nós. Quando nós temos uma alma sarada, olha só, e Deus está falando comigo nessa noite, muito forte. Olha só, além de falar com você, fala comigo, olha só. Naquele momento, os irmãos de José caíram em si. Por isso que caíram na graça de José futuramente. E entenderam, porque primeiro eles caíram em si, do agravo que havia cometido. E é isso que importa para Deus. Deus, além de nos estruturar quando sofremos algum mal, eu sei, irmãos, que somos humanos. Deus nos estrutura quando sofremos o mal. Porém, quando nós vemos o bem de Deus na nossa vida, nós regozijamos muito mais do que quando nós perdemos. José começou a ser tratado da alma naquele momento. José começou a deixar aquele rancor de lado, a amargura na sua alma. Olha só, por quê? Porque na cabeça de seus irmãos estavam brasas vivas de Deus. Brasas vivas para Deus. Aonde aquelas brasas vivas estavam incomodando eles de tal forma para cair em si. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos que os nossos inimigos, eles caiam em si. Não precisamos de fazer justiça, só precisamos que eles caiam em si. Em nome do Senhor Jesus, entenda, em nome de Jesus, se porventura algum inimigo está à porta, em nome do Senhor Jesus, amontoe brasas vivas na cabeça dele. Amontoe brasas vivas, de que maneira, pastor? Não revidando mal com mal. Não revidando mal com mal. Deus vai fazer você ver com seus olhos o que a cura da sua alma passou. Em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé, nós vamos encerrar. Amém? Olha só, eu não podia encerrar, eu tinha mais coisa, mas não podia encerrar sem antes dizer isso para os irmãos. Assim como José, nós extraímos do texto, extraímos aquilo que não foi nada invenção minha, irmãos. Amém? Não foi nada assim. Porque a Bíblia não precisa de grandes coisas. A Bíblia só precisa de uma sensibilidade. Fala assim, eu quero viver no Senhor. Eu sei que existem muitas coisas que nos lançam fora de Deus. E aqui vem o esfriamento espiritual. Aqui vem o esfriamento espiritual. É quando as coisas começam a abarrotar na nossa alma. E José nos ensina nessa noite que todos nós queremos revidar quando sofremos o mal. Todos nós queremos revidar. Porque o revide é um desabafo da nossa alma. O revide é você olhar para você e falar assim, eu não vou me rebaixar mais. Eu não vou me humilhar mais. Mas quando assim nós fazemos, os humilhados serão exaltados. Aprenda isso, os humilhados serão exaltados. E a antipatia da alma não pode tomar conta de nós, que nós não venhamos conseguir viver o presente nem o futuro numa expectativa de melhora. Tudo que a Bíblia diz, ela mostra para nós como um modelo. Eu tenho que chegar lá. Eu tenho que chegar lá. Amém? Eu tenho que chegar lá. É um modelo. Eu não posso me acomodar. Eu tenho que chegar lá. E para chegar lá eu tenho que orar. Eu tenho que consagrar a minha vida. Eu tenho que me separar para o Senhor. Eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que lutar contra os sentimentos da minha alma. Eu tenho que dar lado para o Espírito Santo. Eu tenho que entender que é Deus quem vinga, que é Deus quem recompensa. Eu tenho que entender que tudo é Deus. E isso não vem de nós. Não vem de nós. Vem do Senhor. Vem do Senhor. Amém? Quando Jesus, ele pergunta para Pedro assim, Pedro, você negou tudo, agora eu vou perguntar para você. Você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Tu apacenta meus ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo.
Tu apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabe de tudo. Tu sabe de tudo, Senhor. Porque Pedro não tinha o mesmo amor que Jesus estava perguntando a ele. Jesus pergunta para Pedro assim: Pedro, você tem ágape por mim? Você me ama incondicionalmente? Sim, Senhor, eu tenho filéu por ti. Ou seja, eu tenho amor de filho para pai, de pai para filho. Mas ágape não. Eu tenho filéu por ti. Pedro, você tem ágape por mim? Senhor, eu tenho filéu por ti. Pedro, tu tens ágape por mim? Tu sabes, Senhor. Tu sabes que eu não tenho esse amor. Eu não tenho esse amor. Nós não temos esse amor. Nós não temos. Nós passamos a compreender o valor desse amor no decorrer da nossa caminhada com o Senhor. Você já percebeu que as pessoas de mais idade, que vão caminhando com o Senhor, que vão caminhando com Deus, vão se parecendo com o Senhor no final da vida? Você já teve essa curiosidade? Observe as pessoas que temem ao Senhor de idade. Tem o crente velho e o velho crente. O crente velho é terrível. Agora o velho crente é coisa gloriosa. O velho crente é aquele um assim: meu filho, já passei por isso. Faça assim. Ah, faz desse jeito, já passei por isso. Ô vó, como que é? Faça assim, meu filho, eu já passei por isso. Esse aqui é o caminho, ande por aqui. Ô vô, não sei o que, não sei o que. Meu filho, faça assim, ande assim. Jesus vai te abençoar assim, 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 assim. É gostoso, não é, irmão? Já percebeu que com o caminhar com o Senhor vai mudando a cada um de nós? Sem menos perceber, nós conseguimos chegar no topo. Nós conseguimos chegar aqui. E é isso que o Senhor nos leva a vida inteira. A vida inteira o Senhor nos leva a viver isso. A vida inteira o Senhor nos leva a viver isso. A vida inteira, a vida inteira. Por isso, em nome do Senhor Jesus, entenda: nunca perca os momentos que Deus permite para que a sua fé seja expressa. Há um tempo atrás, ou há alguns anos atrás, olha só que eu vou contar um testemunho pessoal meu. Há alguns anos atrás, uma pessoa me feriu a minha índole, feriu o ministério, feriu a minha família. E aquele negócio dentro da minha alma estava corroendo. Há uns dias atrás, cheguei na pessoa, mesmo não tendo feito nada, sofrido, eu cheguei na pessoa e disse assim: olha, eu vim conversar com você. Se eu fiz alguma coisa para você, me perdoa. Se em algum momento eu fiz algo, me perdoa. Eu quero liberar o perdão, e eu quero sentir o perdão. Irmão, sabe que você olhar assim, a pessoa fala assim, ó, dentro de si, com um sorriso aqui no canto da boca, ela pensar dentro de si, dizendo assim: tá vendo? Falei que um dia ele ia vir aqui. Tratar assim com arrogância, sabe? Que negócio assim, como se, ah lá, ó, tá vendo? Eu sempre tive certo. Agora veio aqui. Irmão, naquele momento, eu senti a minha alma sendo liberta. A minha alma sendo liberta. Sabe o que nós precisamos? É usar a fé. É saber que nós precisamos ser inteligentes. A sabedoria nos torna pessoas inteligentes, com sabedoria para caminhar no futuro. A fé nos faz isso. Em nome do Senhor Jesus, entenda: quando você libera e não troca mal por mal, a sua alma é acalentada pelo Espírito de Deus.
E a convicção da filiação, irmão, é coisa grandiosa. É a sensação da filiação. De não ter culpa no cartório. Está entendendo? Em nome do Senhor Jesus, entenda. Nós temos que chegar naquele nível. Nós precisamos chegar naquele nível. Eu não sei qual é a sua tentação. E nós somos atraídos e engodados pelas nossas próprias concupiscências. Presta atenção, próprias concupiscências. Tudo aquilo que está em nós. Nós somos enredados a ser provados. E Deus quer manifestar em nós recompensa da nossa obediência. Você recebe essa palavra?